O escritor, nos dias de hoje, enfrenta um dilema profundo. Para que passar meses dedicados à criação literária, não sabendo se terá um leitor sequer, enquanto vídeos curtos no TikTok ou Instagram pode atingir milhares de pessoas em questão de dias ou horas com apenas uma fração de esforço? Como justificar tanto investimento de esforço e tempo em algo que é naturalmente uma forma de expressão com um alcance bem limitado? A criação literária demanda disciplina e atenção meticulosa, frequentemente sem feedbacks imediatos para motivar o processo. Em contrapartida, as plataformas digitais oferecem ciclos de recompensa rápidos e maior reconhecimento social, como através de likes, comentários e compartilhamentos. Mas quando os escritores, buscando esse reconhecimento ausente, tentam divulgar suas produções literárias nas plataformas digitais, encontram poucas pessoas que se disponibilizam a dar à sua escrita qualquer mínima atenção. Dominados por uma imensa frustração, não são raros aqueles que consideram abandonar a produção literária de vez e canalizar sua criatividade para formatos digitais que possam nutrir seu impulso artístico, enquanto oferecem alguma possibilidade mais tangível de atingir uma certa relevância cultural. Inclusive, este que vos fala pode ser enquadrado nessa infeliz estatística. Contudo, quase sempre este mesmo escritor ou escritora jamais consegue matar de vez o impulso literário que continua a bombear em seu peito, fluir por suas veias e irrigar o seu cérebro, e que permanece a germinar e cultivar inúmeras ideias de histórias, contos, romances, poemas, metáforas, personagens, conflitos, universos, em uma espécie de ecossistema que continua a existir mesmo contra sua vontade. O que deveria fazer um escritor? Ceder aos seus impulsos e transformar todas essas ideias em criações literárias que correm o risco de não serem lidas por ninguém? Ou direcionar sua criatividade apenas aos formatos que são mais aceitos nas plataformas digitais, buscando ignorar essas ideias por completo? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, minhas discretas e silenciosos alquimistas da escrita. Meu nome é de Lima e no vídeo de hoje eu tentarei trazer uma resposta a esse torturante dilema. Até porque, diante dele, não são raros aqueles que buscam ficar no meio termo desse impasse, tentando adaptar aquilo que seria o conteúdo de sua criação literária para os formatos possíveis nas plataformas. Dessa forma, eles buscam extrair as ideias centrais de seus romances, contos e poemas e transformá-las em vídeos ou posts nelas. Por mais que essa seja uma abordagem válida, e que possa vir a trazer alguns frutos para o seu criador em termos de alcance e relevância, ela jamais irá reproduzir ou satisfazer a experiência literária, seja para o seu criador, seja para o leitor. Como nos ensina Richard Schusterman em Pragmatic Aesthetics, livro que serviu de base para as reflexões desse vídeo, a literatura não é apenas um veículo de comunicação, mas uma forma específica de experiência, com características próprias e insubstituíveis. Quando um escritor cria uma obra literária, ele está construindo um mundo através da linguagem, estabelecendo relações complexas entre forma e conteúdo, evocando imagens e sensações que emergem no delicado contato entre texto e leitor, criando camadas de sentido que vão para além daquilo que está sendo dito. Essa experiência multidimensional não pode ser replicada em tweets, em threads, em posts, em vídeos curtos ou longos, formatos estes que operam sob lógicas distintas. Enquanto um tweet pode eficientemente comunicar um argumento e um vídeo pode ilustrar vividamente uma ideia, nenhum desses formatos reproduz a experiência da prosa literária ou da poesia, formatos estes que operam nas sutilezas da linguagem, nas ressonâncias entre as palavras, os intervalos entre seus fragmentos, na construção gradual de sentidos que exige tempo e atenção concentradas. A leitura literária engaja corpo e mente de maneiras bem particulares. O silêncio necessário, o ritmo da respiração que se ajusta às frases, a alternância entre tensão e relaxamento, a possibilidade de retornar a trechos anteriores, de pausar para reflexão, de deixar que as palavras ressoem internamente. Da mesma forma, a experiência da escrita literária oferece ao escritor possibilidades distintas: o tempo expandido, a possibilidade de revisão detalhada, o trabalho meticuloso com a linguagem, a imersão em estados mentais profundos e complexos. Os meios digitais, com sua ênfase na comunicação rápida e na captura imediata de atenção, são estruturalmente incapazes de reproduzir o tipo de experiência proporcionada pela literatura.
Entendendo a natureza única e insubstituível da experiência literária, podemos agora examinar mais detalhadamente por que as tentativas de transpô-la para as plataformas digitais acabam frequentemente falhando em transmitir sua essência. As plataformas digitais, desde seu design até seus algoritmos, foram otimizadas para o consumo rápido e fragmentado de informações. Redes sociais como Instagram, Twitter ou TikTok privilegiam conteúdos que capturam instantaneamente a atenção e podem ser processados em segundos ou em pouquíssimos minutos. E até mesmo plataformas que permitem conteúdos mais longos, como seria o caso do YouTube, são estruturadas para maximizar a recompensa e o engajamento imediatos. Um experimento realizado pelo jornal Washington Post em 2007 nos permite enxergar de forma mais clara essa dicotomia entre literatura e plataformas digitais. Nele, o renomado violinista Joshua Bell tocou durante mais de 40 minutos em uma estação de metrô de Washington durante o horário de pico no período da manhã, como se fosse um músico de rua qualquer. Enquanto executava peças belíssimas em seu valiosíssimo violino Stradivarius, Bell foi praticamente ignorado pelos passantes. Das mais de 1000 pessoas que cruzaram por ele, apenas 7 pararam para ouvir por mais de um minuto. E Bell, cujos ingressos para seus concertos custam centenas de dólares cada, havia arrecadado um pouco mais de $30 ao final de sua apresentação. Esse curioso experimento acaba nos revelando algo fundamental. Não era que as pessoas que ali passavam fossem cultas ou incapazes de desfrutar do encanto da música clássica. É bem provável que muitas delas seriam admiradoras de Bell em um contexto apropriado. A questão era o ambiente, mais importante, o estado mental que as pessoas que cruzavam por ele estavam. Em meio à pressa matinal para chegarem aos seus trabalhos, elas simplesmente não estavam na disposição mental que seria necessária para engajarem com a música tocada por Bell em um nível adequado de apreciação. Assim como também os usuários das plataformas digitais não acessam elas com a mentalidade necessária para uma experiência literária profunda. Geralmente, esses usuários estão com a atenção fragmentada, fugidia, buscando estímulos breves e gratificação imediata. Não se trata de uma incapacidade de apreciar literatura, mas da incompatibilidade contextual entre o estado mental que a literatura exige e aquele fomentado pelas plataformas digitais. No entanto, reconhecer estas limitações não significa rejeitar completamente as plataformas digitais. O escritor contemporâneo pode vir a utilizá-las para fins complementares à sua produção literária, como por exemplo, fazendo delas um espaço para articular suas ideias em uma linguagem mais direta acerca de suas opiniões e visões de mundo, enquanto mantém sua literatura como um espaço de ambiguidade, complexidade e exploração da linguagem e da própria imaginação. Nessas plataformas, o escritor pode expressar de forma mais livre a sua posição política ou ideológica, talvez assim, evitando de contaminar suas obras, fazendo com que elas se tornem excessivamente panfletárias. Além disso, as plataformas digitais oferecem à escritora a possibilidade de estabelecer um contato mais direto com seus leitores. Ela pode compartilhar momentos de seu processo criativo e de sua própria rotina, discutir suas influências literárias ou de vida, responder a perguntas e obter feedback direto de seus leitores. As dinâmicas das plataformas digitais podem fazer tanto com que ela alcance pessoas que não fariam parte do seu círculo tradicional de leitores, como também abrir a possibilidade da criação de uma comunidade em torno de sua obra. Mas claro, além de funcionarem como espaços de comunicação, as plataformas digitais oferecem possibilidades genuínas para a expressão criativa. Cada ambiente digital, com suas características próprias, podem vir a estimular formas específicas de criatividade que correspondam à sua estrutura particular. O Twitter com sua concisão, o Instagram com sua forte visualidade, o TikTok com seus vídeos curtos, todos apresentam particularidades que podem ser vistas não como limitações, mas como possibilidades de exploração da própria criatividade. Schusterman, em Pragmatist Aesthetics, demonstra como novas tecnologias podem dar origem a formas artísticas inovadoras que desafiam categorias estéticas tradicionais. De forma semelhante, as plataformas digitais não necessariamente inibem a produção literária, muito pelo contrário, elas acabam possibilitando novas experimentações e alcançando pessoas que raramente seriam atingidas pelos meios convencionais. Como seria o caso de uma narrativa em thread no Twitter, como as produzidas por Jennifer Egan, que chegou a publicar uma história nesse formato em colaboração com a The New Yorker em 2012.
demonstrando como a fragmentação inerente à plataforma pode ser incorporada como um elemento estético próprio. Já no Instagram, o sucesso global da poeta Rupi Kaur é um outro exemplo notório. Apesar de muito criticada por pessoas que possuem uma visão mais tradicionalista da literatura, seus poemas breves, frequentemente acompanhados por ilustrações minimalistas, a fizeram conquistar uma legião de seguidores e vender milhões de livros impressos posteriormente. A simplicidade e a suposta falta de profundidade de sua poesia nada mais são do que uma necessária forma de adequação ao meio no qual seus poemas foram inicialmente compartilhados. Inclusive, com o maior foco dado pelas plataformas aos vídeos curtos atualmente, muitos são os poetas que buscam adaptar suas criações para serem recitadas e apresentadas nesse tipo de formato. Já no universo da ficção, projetos como as narrativas interativas de Emily Short exploram as possibilidades da utilização do hipertexto e da própria escolha do leitor como elementos estruturais da obra. Além disso, podcasts que se valem de elementos literários, seja de forma integral ou parcial, são cada vez mais comuns e, em certos casos, contam com uma audiência massiva e muito engajada, como foi o caso dos podcasts nacionais Paciente 63 e A Mulher da Casa Abandonada. À luz desses exemplos, o escritor contemporâneo pode evitar a falsa dicotomia entre alta literatura e plataformas digitais, buscando formas criativas de adequar sua expressão às particularidades de cada meio. Essa abordagem acaba ecoando com a crítica de Schusterman sobre divisões rígidas entre alta e baixa cultura e sua respectiva defesa de uma estética que valorize a pluralidade de experiências artísticas. O desafio aqui não é escolher entre a elevação da literatura tradicional ou a idiotização das redes sociais, mas sim de explorar o potencial criativo que emerge desse ecossistema fugaz e dinâmico existente nessas plataformas. Mas, seguindo a visão de Schusterman, explorar o potencial dessas plataformas digitais de maneira nenhuma significa considerar as formas literárias tradicionais como obsoletas. As formas literárias clássicas, o romance, o conto, o poema, o ensaio, continuam sendo fundamentalmente necessárias porque propiciam tipos de experiências insubstituíveis aos indivíduos envolvidos nelas. Cada forma artística, como argumenta Schusterman, cria condições para experiências estéticas específicas. A literatura tradicional, com seu convite à imersão prolongada, à construção gradual de mundos imaginários e ao trabalho meticuloso com a linguagem, oferece possibilidades expressivas que não possuem substitutos diretos. O escritor autenticamente vocacionado para a literatura, que frequentemente se sente motivado a criar ficções e poemas, não conseguirá satisfazer plenamente seu ímpeto criativo apenas através da criação de conteúdos digitais. Por mais estimulantes que sejam as novas plataformas, elas frequentemente impõem limitações à complexidade, à ambiguidade e à profundidade que uma obra literária poderia alcançar, seja pelas configurações inerentes dessas plataformas, seja pelos motivos nos quais seus usuários as acessam. A multiplicidade de percepções e nuances que um romance ou um poema podem articular dificilmente encontraria expressão e ressonância adequadas nos formatos mais imediatos e dinâmicos que predominam no ambiente digital. Porém, numa perspectiva genuinamente pragmatista, podemos reconhecer que os conteúdos digitais podem desempenhar funções valiosas no ambiente cultural contemporâneo, além, é claro, de possibilitar outros meios de expressão criativa. Inclusive, me tomando como exemplo, a criação desse canal nada mais é do que uma forma de buscar uma resposta ao dilema que eu trouxe no início desse vídeo. Eu sei que através dele eu consigo satisfazer parcialmente meu impulso criativo e tenho chances de alcançar um público maior do que eu atingiria apenas pela escrita literária. No entanto, por mais que meus impulsos criativos sejam satisfeitos e eu consiga atingir mais pessoas, o desejo pela criação literária continua fazendo parte do meu ser. E eu posso criar quantos vídeos forem, nenhum deles irá aliviar minha vontade de dar vazão à minha imaginação através de poemas e ficções que, frequentemente, eu acabo idealizando. Há formas de expressão que só podem ser satisfeitas através da literatura, que só podem ser realizadas através da literatura. E é por isso que nós, alquimistas da escrita, não podemos abandonar a literatura, seja como criadores, seja como leitores. Por mais que tentemos nos afastar dela, ela sempre acabará nos chamando de volta. E que bom que assim seja. Pois não se trata apenas da satisfação individual que a experiência literária nos proporciona, mas principalmente do essencial e insubstituível papel cultural e social que ela desempenha.
Em um mundo cada vez mais fragmentado, superficial e acelerado, talvez a experiência literária, tanto a escrita como a leitura, seja mais necessária do que nunca. Não só nós, escritores, precisamos escrevê-la para satisfazer e nutrir nossos impulsos criativos mais profundos, como outros precisam lê-las. Ainda que esses outros não sejam tantos assim, para que se mantenha viva essa forma particular de experiência e expressão humana que nenhum outro meio pode proporcionar.